Olá, meus caros, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui do canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidade. Bom, conforme eu prometi no post na página profissional do Instagram do canal Humanitas, hoje eu desejo falar um pouco sobre três livros importantes na formação de todo praticante da língua portuguesa, de todo escritor de textos acadêmicos de diversos gêneros, relatório, dissertação, monografia, tese, artigo científico, enfim, saber utilizar a língua portuguesa e saber também consultar esses materiais é tarefa essencial a todos nós que produzimos conhecimento. Afinal de contas, a língua portuguesa é a nossa língua máter, é a nossa língua que nós falamos, que nós escrevemos, e, de toda maneira, nós precisamos nos ater às regras da língua portuguesa. Bom, uma história interessante de contar aqui para todos vocês é que lá em 2012, quando eu iniciei o meu doutorado, eu fiz um curso de revisão textual na Federal de Santa Catarina. E o curso me ajudou bastante a escrever de forma mais normativa. E, ao mesmo tempo, evitar trechos prolixos, evitar ambiguidade, evitar confusão das ideias no mesmo parágrafo, evitar também frases truncadas, a questão da pontuação, a questão da concordância verbal e nominal, porque sabemos todas essas regras e todas essas técnicas de escrita, elas, de certa forma, cada vez mais nos confundem, porque nós, quando nós escrevemos, nós pensamos que estamos escrevendo o texto para comunicar algo. E, de certa forma, nós precisamos ler o texto, reler e, a todo momento, consultar essas obras normativas. Bom, a primeira delas que eu trago aqui para vocês é o livro do professor Sérgio Nogueira. O professor Sérgio Nogueira nasceu no Rio Grande do Sul. Ele presta consultorias a várias instituições privadas e públicas, ministra cursos para escolas, faculdades, grupos seletos de estudantes, executivos também de empresas. Eu já tenho esse livro há aproximadamente 11 ou 12 anos. É uma obra publicada pela editora Rocco. É uma obra que contém várias partes que trazem curiosidades da própria língua. O livro ele gira em torno de 300 páginas. O sumário dele é dividido em três partes. Nós temos os aspectos semânticos, da página 5 até 17, os aspectos gramaticais, na parte 2, nós temos os aspectos estilísticos na parte 3 do livro. É um livro que eu consulto com bastante frequência, mesmo porque nós sabemos, para quem escreve, a língua portuguesa pega todos nós. Nós sempre precisamos consultá-la. E, digamos que, atingir uma perfeição na escrita acadêmica não é tarefa tão fácil, porque sabemos, nós precisamos ler, reler. Eu mesmo já falei um pouco sobre a questão da escrita acadêmica. Deixo aqui card para que vocês possam consultar. Então, o texto do professor Sérgio Nogueira, o conteúdo do professor Sérgio Nogueira é bem dinâmico, bem amistoso. Ele traz algumas pitadas de humor, de ironia nas frases que ele utiliza. Ele utiliza exemplos literários, exemplos também da imprensa brasileira, de jornais, veículos informativos, revistas de notícias. Então, é um texto muito rico também de exemplificações. E, ao mesmo tempo, possui uma diagramação satisfatória para que você possa ler, porque o tamanho da fonte, a disposição dos conteúdos, a sistematização também das ideias, dos parágrafos, ou seja, todo o conteúdo ele é bem disposto e bem elaborado, e ao mesmo tempo traz um certo prazer para quem estuda a língua também. A dinâmica também de alguns conteúdos também provoca uma maior curiosidade no leitor. Então, aqui nos traz a questão da regência, do pronome, do uso da crase, da pontuação, das regras da pontuação. Eu pretendo fazer um vídeo sobre regras de pontuação aqui também, do plural, da ortografia, da concordância verbal, da concordância nominal.
Estou passando aqui para vocês terem uma ideia, rapidamente, acentuação gráfica. Nós temos também a questão da questão da ortografia de algumas palavras, de como algumas palavras são escritas, tá? E eu peço licença para vocês para ler aqui a quarta capa da obra, que foi escrita pelo professor Pasquale Cipro Neto. Provavelmente eles são amigos também. Peço licença. Discutir a importância do domínio da norma culta da língua é discutir o óbvio. No processo de seleção de candidatos a uma vaga numa empresa estatal, nos concursos promovidos pelos diversos órgãos de justiça, no Enem ou no vestibular, o domínio das variedades formais da língua é imprescindível. Bom, aqui para vocês terem uma ideia desse panorama dessa obra tão interessante de ser lida. Eu não sei se ela já ganhou uma nova edição, porque eu comprei a obra no sebo, no centro do Rio, e interessante dizer que é um livro de cabeceira. Eu sempre consulto esse livro e leio também nos meus momentos de folga, nos meus momentos que eu estou ali livre. Outra obra interessante é do professor Domingos Pascoal Segala, que é um professor nascido em Tijucas, em Santa Catarina, e residiu no Rio de Janeiro por um longo tempo. Faleceu em 2013. Tá? É um livro publicado pela editora Lexicon, da LM Pocket. É uma edição de bolso, então traz essa praticidade que uma edição de bolso você pode consultar no ônibus, na fila do dentista, do médico, enfim, aguardando o trem, né, ou dentro do metrô. Nós temos um sumário bastante sistemático também, a apresentação, é feita uma apresentação da obra, abreviaturas e sinais usados nesta obra, o dicionário, vocabulário, bibliografia, obras do autor. A obra totaliza aproximadamente 470 páginas. Tá? A letra é bem menor, porque se trata de uma edição pocket, então aqueles que usam o próprio óculos, né, precisa realmente ter essa questão da letra. É um livro que também eu leio como se fosse um romance. Tá? Eu leio com maior satisfação, maior prazer, e confesso a vocês que já tirei muitas das minhas dúvidas de palavras que são escritas de uma forma ou de outra, é de A a Z, como se fosse um dicionário. Tá? Então, nós temos palavras, sinônimos, antônimos, locuções verbais, advérbios, tá? Enfim, expressões que nós usamos nos artigos científicos, que iniciam os parágrafos, que concatenam as ideias, que mantêm a coesão também do texto, porque nós sabemos, quando nós escrevemos um texto, nós precisamos amarrar as ideias. Assim, o significado da palavra texto é tecido, ou seja, é a linha ali da amarração dessas ideias. E nós precisamos juntá-las, precisamos reler, ler com sempre muita parcimônia e atenção. Tá? Eu peço licença a vocês para ler a quarta capa da obra, e diz o seguinte: esta versão de bolso do Dicionário de Dificuldades da Língua Portuguesa do consagrado gramático, autor e professor Domingos Pascoal Segala, visa popularizar essa obra fundamental para a elucidação das dúvidas mais frequentes quanto ao bom uso de nosso idioma. Então, estudantes que estão no final do ensino médio, estudantes de graduação em todas as áreas do conhecimento, os acadêmicos que estão iniciando a especialização, o mestrado ou o doutorado, é uma obra fundamental, é uma obra de consulta. Cabe lembrar que o professor Domingos Pascoal Segala também é autor da Gramática da Língua Portuguesa, uma gramática publicada pela Editora Nacional, se eu não estou enganado. Então, mais uma dica importante. Eu também já tenho esse livro há aproximadamente 8 ou 9 anos. Por último, eu termino com esse livrinho aqui do professor Luiz Antônio Sacconi. Também é um professor, uma autoridade no assunto, é um professor da Universidade de São Paulo, ainda vivo, tá? Então, ele é de língua portuguesa. É uma obra publicada pela editora Nova Geração. O papel, ele é um papel diferenciado, tá? A questão do pergaminho, ou seja, da qualidade do papel, é muito interessante. É uma obra de 448 páginas. Nós temos aqui uma apresentação também, várias indicações também de vários gramáticos. Aqui tem Aurélio Buarque de Holanda, o próprio autor. Tá? E aí aqui vai de A até a Z também.
com várias explicações, com vários usos, as diferenças também da língua portuguesa, por exemplo, as diferenças de abdômen e ventre, como se fala abessa, né? A origem de algumas expressões, abestalhado, abobado, várias curiosidades, tá? Abstêmio, abscissa, o significado, a origem de algumas palavras. Então, ele traz uma linguagem também bastante irônica e sarcástica. Então, deixa o leitor assim, com aquela pitada de risada nos exemplos que ele utiliza, tá? É uma obra também, uma boa diagramação, uma boa organização dos conteúdos, sistematicidade das próprias ideias que o autor traz, das exemplificações que ele traz, inclusive das cores das fontes que ele utiliza. Ele atribui vermelho, por exemplo, para cada palavra, e depois o texto em preto, a fonte em preto, tá? Então, é uma obra muito prazerosa também de ser lida e traz vários aspectos da nossa língua portuguesa. Inclusive, como eu disse a vocês, da diferenciação de algumas palavras, digressão e divagação, descrição e indiscrição. Então, é muito curioso o trabalho do professor Luiz Antônio Sacconi. Tá? Eu peço licença novamente a vocês para fazer a leitura da quarta capa, que também provavelmente é a editora que escreveu essa quarta capa. Como no dia a dia, precisamos nos comunicar de diferentes maneiras, com diferentes interlocutores em diferentes níveis de linguagem e de forma eficiente. Um bom nível de conhecimento da nossa língua pode fazer a diferença entre sucesso e fracasso, seja no universo escolar, seja no cada vez mais competitivo mercado de trabalho. Mergulhar nas páginas deste Corrija-se, de A a Z, é ter suas dúvidas dirimidas de forma simples, prática, objetiva, mediante um estilo pioneiro e cada vez mais imitado, que é o de aprender português com bom humor. Né? E nós sabemos que, com base nesses livros que eu acabei de mencionar, nós conseguimos escrever com maior propriedade, maior autoridade e falar também com fluência, porque quem lê, quem escreve com muita frequência, tem novas ideias, consegue partilhar o conhecimento, consegue trazer ideias originais, consegue fazer análises relevantes e profundas dentro de um texto acadêmico, citar as autoridades com propriedade e, acima de tudo, tirar as dúvidas que você e todos nós possuímos, que é escrever a língua portuguesa com propriedade. Porque no dia a dia nós lidamos com dúvidas e incertezas. E não é por isso que você vai desistir de publicar seu artigo. Você precisa ler e revisar os seus textos. Bom, espero que esse vídeo tenha deixado uma contribuição a todos vocês. Espero que essas indicações tragam curiosidades para que vocês comprem esses livros, que parte deles já está, inclusive, esgotado nas editoras e nas livrarias, mas vocês conseguem comprar na estante virtual. E quem já está escrevendo aí com mais eloquência, com mais propriedade, escreva e deixe os comentários. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.